Bondoso Deus, aqui estamos, Senhor, para mais uma vez glorificar o Teu nome, pelas Tuas bênçãos, já, Senhor, em nosso favor. Como igreja Tua, como povo de Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para entender e atender o Teu propósito, te servindo como igreja do Senhor. Acrescenta, Senhor, por favor, pelo Teu Espírito Santo, tudo aquilo que é necessário para nos edificar. Que o sangue do Cordeiro seja sobre nós para lavar, remir, purificar, envolver, renovar, libertar, para que tudo se cumpra em nós daquilo que é do Teu reino, Senhor. Louvado seja o Teu nome, já somos gratos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Sentados, amados. 4 vezes podem derramar. Pelas barreiras que foram derrubadas para que nós estivéssemos aqui hoje. Senhor, muito obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Tantas são as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós não temos como contar, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento de adoração a ti.
nome de Jesus. Graças a Deus. Ainda louvando ao Senhor, quase 5 anos. Há um doce Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, doce Espírito. Graças a Deus. Eles que nos conforta, nos consola e dá refrigério à nossa alma. Há um doce Espírito aqui, louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Louvando a gosto, rompendo em fé. Graças a Deus. Montanhas e vales
Graças a Deus, Pai. A cada dia, vivendo e rompendo em fé, mais uma vida glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Glória. Tua palavra, os teus ensinamentos, Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, cada dia que essa nas nossas vidas, nos fortalece a nossa fé, Senhor. Senhor, nós vamos sempre ter comunhão contigo, Senhor. Nada vem nos afastar, Senhor. E que a fé seja sempre nos nossos corações. Pai amado, Pai querido, como é bom, Senhor, poder estar no tua casa, Senhor, louvado, e bem o teu santo nome, Pai. Alegria também por essa oportunidade, essa porta aberta, Pai. Tudo Amém. Estejamos chegando, Senhor, que possamos estar cheios da fé para poder chegar aqui nessa casa. Pai amado, Pai querido, nós louvamos, bendizendo o teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. 5:2, Cristo vem me buscar. Glória a Deus.
do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, nós glorificamos ao teu nome, a tua palavra lida neste lugar. Nos alimenta, Senhor, daquilo que é eternal, nos edifica para te servir mais e melhor com aquilo que precisamos ouvir. Confia no teu propósito, sustenta os nossos corações. Nos ajudamos gratos em nome de Jesus. Queridos assentados. O contexto desta palavra, como foi dito, Deus quer usar. A palavra contou aqui o momento do chamado de Isaías. O Senhor proporcionou ali no tempo como extraordinário. Mas mesmo sendo extraordinário, foi um chamado para ele, daquela maneira, para aquele tempo, foi daquela forma. Tinha que ser extraordinário. Nós fomos portais como Isaías foi, na instrução do Senhor. Nós vamos levar aqui cada um do nosso chamado. O que aconteceu de especial ou até de extraordinário. Isso fala intimamente conosco, daquele dia, daquela forma, do que o Senhor fez e que nos trouxe até aqui. Mas uma coisa foi certa na vida de Isaías, também na nossa. Uma palavra que fica latente até esse momento, que nós estamos ouvindo essa mesma palavra, chama-se transformação. Isaías, naquela altura, era novo, porque quando o rei Uzias começou a reinar, provavelmente Isaías talvez não tivesse nem nascido. O reinado que durou 52 anos. Então, em Crônicas 2, a partir do 26 ali, fala dos reis que Isaías atendeu ou profetizou em torno de 4. Então, Isaías não vivia tanto assim para poder estar diante de 4 reis. Possivelmente, bem cedo, já no final do reinado dos dias, terminando no último rei. Ou seja, no começo do último reinado. Mas isso aqui não é o que importa. É exatamente o que aconteceu. O ato em si. Que a palavra diz, começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Mas tem um propósito com o Senhor na vida dele antes que esse rei morresse. Alguns relatos dizem que Isaías era parente desse rei. E o que se fala da vida de Isaías também, a história, o relato, ele viveu uma vida, digamos que social, pertencente a ele,
ao reino ali, com acesso, culto, instruído, e já há uma direção para profetizar. Mas o que nós podemos entender é que a palavra diz, no ano em que morreu o dia do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele está declarando ali que foi um divisor de águas na vida dele. O novo acabou de acontecer naquele ano, naquele dia em especial. Então nos dá um pensamento de que ele viveu diferente antes disso. Mesmo sendo reto, mesmo sendo erudito, com as suas virtudes todas que ele tinha, faltava um a mais. E que a mais é esse? Se render ao Senhor. Ontem foi esse a mais que nos faltou. Vivíamos as nossas vidas sim, com os nossos propósitos, cada qual sabendo do que, como e o que, e quem administrar, qual era a nossa vida ontem. Podíamos ter sido retos, sim. Aliás, afinal de contas, é a nossa obrigação, não é favor nenhum ser reto, ser honesto, ser correto. Mas as nossas coisas pessoais, profissionais, afetivas, nem todas elas saíram como nosso agrado. O que nós fizemos para melhorar ou para piorar, está na conta de cada um. Isso também está lá atrás. Isso diz também que apagou todas as nossas transgressões e os nossos pecados não se lembra mais. Mas aqui na vida de Isaías, possivelmente ele tinha uma vida estática, ou seja, muito mais religiosa do que devotada ao Senhor. A própria alusão da palavra nos dá esse pensamento. A palavra não diz isso, é verdade. Então a palavra diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas eles viviam também, em Jerusalém, num momento muito difícil. E com a doença do rei Uzias, ele não reinou mais. E Uzias foi um rei espetacular, muito bom. Aí nós podemos dizer nos teus até a página 2. Foi muito bom até um certo ponto, que a palavra diz que ele foi formidável, até que se tornou muito poderoso. Olha o que a palavra diz, até que se tornou muito. E essa palavra muito, ela é temerária nas nossas vidas e foi também na vida do rei Uzias. Tudo que é muito, às vezes, pode trazer excesso. Excesso de poder, excesso de autoridade. E aqui ele se soberbeceu. Daqui se Salomão que a soberba cresce na guerra. O que aconteceu com esse rei? Só um pouquinho conhecido sobre o rei, para que nós chegamos no time de Isaías. Ele quis mexer no incensário do templo, quis proceder no templo. O que aconteceu ali? O profeta que aqui estava tomou uma posição, temor ao Senhor. Com ele tinham cerca de 80 homens também, parentes, e se opuseram ao rei. E o rei se indignou com aquilo. Foi dito a ele que ele mexeu no sagrado, que o Senhor moveria. E instantaneamente veio sobre ele lepra, começou pela testa, exatamente onde ele começou a mudar o seu pensamento. Ou seja, que a palavra diz também a respeito de Uzias nas crônicas, enquanto o Senhor foi com ele, enquanto ele desejou o Senhor, se submeteu ao Senhor, ele conseguiu tudo. Ele foi próspero em tudo, na agropecuária, no exército 307.000 soldados, mestre em obras, armamentista, construiu armas, com o reino próspero, querido, amado, idolatrado. Mas, nesse ato, de assim, tão poderoso, de se tocar no sagrado de Deus, entrar no sagrado de Deus, e só era livre aos profetas, aos sacerdotes. Então, ali, o que acontece com ele? Ele é afetado pela lepra, é tirado do palácio, é um lugar à parte, mas mesmo assim, o seu filho Jotão, que deveria imediatamente reinar, não reinou necessariamente. Ele ficou num lugar à parte
E Jotão só administrava até que ele viesse a morrer para que Jotão se tornasse. Então, o que ocorre aqui? Um motivo que vivia também Isaías, ou seja, antes que ele viesse a morrer, já adolescido de lepra e separado, começou a haver uma demanda em lugar de Jerusalém, de desobediência, de idolatria, de crimes, ou seja, tudo ali se contaminou, ou seja, o reino dele foi contaminado. Por que nós entendemos que foi contaminado? Porque ele não abdicou do reino, ele ficou num lugar à parte, mas ainda ali interferindo. Então, enquanto ele viveu aquilo tudo, aconteceu. Isaías é levantado ali para profetizar exatamente, para que houvesse arrependimento e houvesse mudanças. Mas a mudança tinha que começar em quem? Nele próprio. O Senhor teria que tratar com ele de uma forma única e especial. E aí vai ter a transcrição que o Senhor fez com ele. Extraordinário e maravilhoso. Porque diz aqui, no ano em que morreu o Jerusalém, ou seja, estava tudo consumado. Na mente do Senhor, já era a hora da mudança. E começaria em Isaías. E ninguém se transformou. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, ou seja, estou mostrando para você que eu sou o Senhor, soberano em tudo, em todos, todo o tempo, nada acima de mim. Eu sou o Senhor. Como se o Senhor tivesse dizendo isso para ele através de uma visão. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono, soberania, e o seu século enchia o tempo, ou seja, rodeado dos seus querubins, serafins, estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos. Os próprios serafins estavam ali na dispensação do Senhor, cobriam os seus rostos. A reverência começava do alto, a reverência começava na eternidade. Soberania, poder e reverência. Eu posso tudo, eu sou o Senhor, nada está além de mim. Os serafins, mais alto grau dos anjos, estavam cobrindo o rosto com reverência ao Senhor. Com 2 cobriram os seus pés, e com outras 2 voavam. Santidade, e ou seja, o sobrenatural do alto. Isaías viu isso tudo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, estava formada ali a visão de tudo que era o Senhor, em esplendor, em glória, em poder absoluto. A glória do Senhor estava estabelecida diante de Isaías. Toda a terra está cheia da sua glória. É o que eles diziam ali. Nada mais poderiam se assemelhar àquele momento, daquilo que ele via, do poder e soberania de Deus. Olha o que está acontecendo com Isaías. Aqui diz que os umbrais das portas se moveram, uma voz que clamava, e a casa se enchia. O Senhor começou a mover toda a estrutura de Isaías com a visão, mas ele precisava de algo prático, físico, terreno. Os umbrais do templo se moveram, porque ali a presença do Senhor era tão intensa que não era suportável no lugar. Os umbrais se moveram. Isaías também viu isso. E a casa se encheu de fumo, ou seja, fumaça, porque o Senhor ali estava colocando todo o ambiente, não para que Isaías tivesse uma certeza absoluta de tudo que iria vir, mas do seu mover, ou seja, a visão de Isaías começou a ficar naquele momento turva e nebliada, para que ele pudesse se aguçar para ver e entender o que o Senhor faria a seguir. E o que acontece conosco também? Para que nós um pouquinho nessa situação de transformação que ocorreu com Isaías. Um dia nas nossas vidas, o Senhor nos deu uma experiência marcante. Cada um aqui tem um testemunho para contar, com certeza. Esse testemunho marcante nos remexeu todo por dentro. A
abalou a nossa estrutura, a nossa emoção, o nosso coração, a nossa forma de ver ficou confusa, que algo de maior ainda o Senhor faria. Então, nosso entendimento foi muito pequeno, mas nós sabíamos, não dava para ver direito, ou seja, ficamos também com a visão turbada, mas nós sabíamos que era uma ação do Senhor, já estava transformando o tempo no meu coração a partir daquele momento, abalando a estrutura do tempo, nós mesmos que somos o templo do Espírito Santo, nos abalou por inteiro, por completo, sem nada. Voltamos para Isaías que disse, então disse eu, ai de mim, que vou obedecer. Foi a nossa palavra também no dia, naquele momento, que tudo se movia e nós não entendíamos o que aconteceu com a gente. Ah, sim. Tu és tão grande, tu és tão Deus. Eu sei que tu está movendo algo em mim. Eu não sei o que é, a televisão estava turva, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo. O Senhor tem misericórdia, porque sou pecador. Sou aquele Senhor que lá atrás, quanta coisa difícil. Eu não mereço nem estar vendo isso. Eu não mereço nem estar sentindo isso. Então disse, ai de mim que vou obedecer. Nós tomamos consciência. Enquanto a gente sofreu. Só que eu não sabia, tamanha era a ignorância que nem sabia o quanto que sofria com as coisas que fez. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ó, da tua boca, da minha boca, saiu uma confissão, Senhor, Isaías saiu, confessando todo o seu opróbrio, tudo de ruim. Tudo que eles assumiam que era naquele momento. Ó, de lábios e puros. Quantas coisas a gente falou que magoou esse Espírito Santo. Quantas coisas nós temos falado lá atrás que foi indigno de ser até ouvido. E também o povo, o meio do povo que nós vivemos, ou seja, lá fora, sem tomar percepção, também de lábios impuros, de ambientes escuros, de tudo aquilo que nós sabemos que foi lá atrás. Mas quem falou com ele, quem falou conosco, foi esse Deus rico de misericórdia. Louvado seja Deus, que nos lembrou dele, lembrou de nós também, nesse dia, dessa experiência. Um povo de lábios, por lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, depois de sentir aquilo tudo, Deus permitiu que nós tivéssemos visto algo de diferente. Qual foi a figura? O que eu vi parecia um homem de branco, a figura do anjo. O Senhor deu a nós aquilo que ele achou que nós devíamos ver, mas já não era mais o que havíamos visto até então, uma coisa de visão limitada e terrena. O Senhor nos deu uma visão sobrenatural. Aí, por que essa visão? É simples. Nós não sabemos que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi o Senhor que escolheu a nós. Escolheu Isaías para aquele momento. Escolheu a nós, um de nós, a todos nós, naquele dia, naquele momento. Para esse negócio chamado Reino de Deus. Desse projeto chamado salvação. Todos nós, louvado seja Deus. E nossos olhos viram algo da parte do Senhor, sabendo que vinha do Senhor. É o Senhor, pronto, é o Senhor, movendo, fazendo, mostrando o Senhor. Quando o Senhor foi tomando providência ali, a partir dali, tomando providência, permitiu que visse, reconhecesse e assumisse a soberania e a santidade e a glória do Senhor. E foi tratando, permitiu que visse e sentisse todas as coisas que o envolveram, também nos envolveram naquele santo dia. E a palavra diz que, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com materiais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pronto, para tudo. Para tudo. Porque o Senhor verdadeiramente fez um ato de transformação. Tocou primeiro da onde a gente negava, da onde a gente transgredia, da onde a gente vomitava. Tudo purificava o Senhor. Então o primeiro ato foi tocar no seu lado, transformando todo o seu falar. Mas disse também que quando tocou, imediatamente, ele concedeu, por a infinita graça, o perdão dos pecados. Não há como caminhar junto ao Senhor se não tivermos os nossos pecados perdoados. Se não transformar imediatamente o nosso falar, tudo que sai da boca é o que prevalece, porque o coração está cheio. E louvado seja Deus que tocou os lábios dele, nossos lábios, e começou verdadeiramente a se executar na transformação. E purificar o teu pecado, ou seja, os teus pecados a partir de agora, eu não me lembro mais. Tu és nova criatura. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu vou te usar. Louvado seja Deus. E o texto da palavra diz que Deus quer usar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora voltamos para nós. Aquele dia, o Senhor também transformou a mim e a cada um de nós presentes. Cada um pode dizer que ouviu algo diferente. Eu vi o Senhor falando isso. Ou então me deu uma visão tal. Está tudo certo, é isso mesmo. A experiência ela não pode ser um pedacinho, um trechinho, pela metade. O Senhor, quando nos dá uma experiência dessa, ela é profunda e completa. E é uma convocação. E a palavra do Senhor está cheia de perguntas, que são as chamadas perguntas do reino. Aqui é a pergunta que o Senhor faz: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Mas de repente disse para outra coisa para mim, para você: que queres que te faça? É uma delas. Quer exceção? Qualquer pergunta. Mas qualquer pergunta vinculada ao propósito, vinculada ao projeto, para que nós sejamos sarados verdadeiramente. E quando você recebe tudo isso, quando nós recebemos um dia e é transformado, fica aqui também uma pergunta que é levada aos irmãos. Vai dizer o que para o Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe por quê? A palavra diz também que não mais vivo eu e quem vive em mim. Cristo vive em mim. Deixou de ser você. Não mais vivo eu. Eu não tenho mais nada para viver se não for, Senhor, para te servir. E isso, essa maravilha que eu vi, o que eu senti, e tu fizeste comigo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Daqui para frente, eu quero receber essa função todos os meus dias. Eu quero viver isso. Eu quero anunciar isso, Senhor. E quando você diz: eis-me aqui, envia-me a mim, exatamente você está respondendo ao Senhor uma convocação que foi feita com o teu nome muito antes de você existir, para que você viesse a servir. E eu sou uma testemunha disso. Louvado seja Deus. Que neguei o Senhor a minha vida inteira. Não, eu não, crente, pensar. Por favor, vamos mudar de assunto. Um dia eu disse a alguém que orou por mim: olha, eu não quero não. Você vai ser um servo de Deus, você vai ser um servo de Deus, vai pregar a palavra de Deus. Tudo bem, tudo certo.
Mas deu uma resposta a essa pessoa que pulou na eternidade. Chegou na eternidade. Isso é o que Deus tem poder. Eu sei que Ele pode todas as coisas. Se essa for a vontade dele, olha só, vai se cumprir. A vontade dele vai se cumprir. Mas não é a minha não. Se verdade é essa, não é a minha não. Mas se for a dele, ela vai se cumprir. E se isso acontecer, eu vou servir até meu último dia. Eu não sabia. Eu respondi ele aqui, sem sequer conhecer. Eu disse que eu serviria até o meu último dia. Então eu vejo que aqui está implícito em todos os momentos que a gente viveu. Não sabe nem como, de quem ouviu, de quem falou, como foi. Ah, agora eu estou entendendo. Louvado seja Deus. Todo tempo eu tenho um entendimento daquilo que é o Senhor. E eis aqui não é a gente vir a ser um expoente de nada, melhor que alguém, superior a quem quer que seja. Não. Os Senhor nos quer humildes, dedicados, entendendo esse chamado, se sujeitando à vontade dele, escolhendo o caminho dele. Porque quando a gente se dedica ao Senhor, muito antes, ele já se dedicou a nós. Ele nos trouxe até aqui. Ah, eu cheguei aqui com uma dúvida, glória a Deus. Eu cheguei aqui com um problema, glória a Deus também. Eu cheguei aqui para receber o sinal da parte de Deus. Glória a Deus, amém. Nós chegamos ao lugar certo. Nós trouxemos as nossas vidas, como disse o irmão ali numa conversa, com uma brasa que pertence a esse altar. As brasas se juntaram. E aqui diz que o Senhor, que hoje o Serafim, tirou uma brasa da onde? Do altar. Deu várias brasas aqui. A partir daquela brasa começou a operação do Espírito Santo. Nós somos essas brasas que estamos aqui. Esse mesmo Espírito Santo está operando em nosso favor. Em cada motivo, em cada necessidade, em cada conselho. Porções de amor que estão descendo sobre nós. Benignidade. Que o nosso pensamento agora, nesta comunhão estabelecida também pela palavra do Senhor, é totalmente de paz. Totalmente de continuarmos alicerçados nessa mudança que foi feita aquele dia, nessa transformação que está alimentada agora, vai ver o dia de amanhã, a semana que vem, o mês que vem, até a volta do Senhor, se não for colhido, se não nem chegar em casa, glória a Deus também. Esse é o propósito. Isaías, nós sabemos aqui toda a história, chegou a ter o nome aqui, o livro de Isaías, o mini Bíblia, o profeta messiânico, aquele que teve o privilégio, mais que os outros, de anunciar Jesus. Tem modelo melhor para nós? Aquele que anunciou Jesus, aquele que todo teve os seus lábios transformados por uma brasa no altar. Ah, Senhor, eu quero estar com o Senhor de Isaías, eu quero falar com Isaías. Disse, eis-me aqui, louvado seja Deus. Você veio aqui, eu vim aqui hoje para dizer, Senhor, eis-me aqui, me transforma mais, me aquece mais. E se necessário for, toca de novo para a casa do altar dos meus lábios, para que eu possa falar mais do teu reino, anunciar mais a ti, ter palavras de bênção, que fluam do meu coração. Esse coração que mesmo transformou. Por isso que nós viemos fazer aqui. Nos edificar para servir mais, melhor, por todo o tempo. Qual o tamanho do todo o tempo? Eu não sei. Mas eu desejo ele, chamado eternidade. E só pela salvação nós vamos alcançar isso. Mas foi ele que profetizou Jesus, nós vamos só tomando posse. Naquele Isaías 700 anos, profetizou. Nós vamos aqui só tomando posse. Abrindo o nosso presente. É isso mesmo que nós estamos vendo? Abrindo o nosso presente. O nosso presente é esse dia. Esse dia é presente. A nossa presença aqui é igual estar numa aula, né? Estamos presentes. Parece que é algo do alto, da parte do Senhor. E por recebermos estarmos também dentro desse presente. Nós somos presentes para quem precisa ouvir a palavra do Senhor. Daquele que você vai anunciar, ó, eu tenho um Deus que é soberano. E que ele pode transformar a tua vida como transforma a minha. Eis-me aqui, envia-me a mim. Somos enviados do Senhor. Amém? O Senhor nos concede com esse pensamento até nós.
introduziu as profecias, tudo que era de Jesus que se cumpriu exatamente conforme foi dito. Jesus diz que se cumpre a Escritura, ou seja, o livro de Isaías estava ali, sendo dito pelo próprio Senhor Jesus. Isso para nós nos coloca numa condição de evangelistas e anunciadores. A primeira frase da nossa experiência foi: eis-me aqui. E quando Isaías disse: eis-me aqui, tudo lhe foi proporcionado, tudo lhe foi revelado. O céu parecia subir. Nós também temos o mesmo direito de Isaías, que o Senhor desça sobre nós, que somos também servos desse mesmo Deus. O nosso coração é aquele que vai habitar todos os nossos dias. Vamos estar de pé. Ainda temos uma palavra de oração, Senhor, nós glorificamos, nós bendizemos ao teu nome por este tão grande amor. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor, porque o Senhor não me faz. O Senhor mesmo sabendo, Senhor, de tudo que o Senhor ia passar naquela cruz. Senhor, o Senhor foi ali, Senhor, por amor às nossas vidas. Mesmo sabendo, Senhor, que muito, Senhor, iam te negar. Mesmo sabendo, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor foi ali, Senhor, por amor às nossas vidas. E por isso, Senhor, nesta noite nós estamos aí, Senhor. Porque é um povo aqui nesta noite, Senhor, que reconhece, Senhor, este sacrifício. Que reconhece, Senhor, que não foi em vão, Senhor, a morte do teu filho ali na cruz do Calvário. Nós glorificamos, nós bendizemos ao teu nome, Senhor. Porque se não fosse, Senhor, este tão grande amor pelas nossas vidas, nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós não tínhamos direito, Senhor, a estar um dia contigo na eternidade. Nós louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque só tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Nós glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por essa certeza, Senhor, que um dia nós estaremos contigo na eternidade, Senhor. Que não importa, Senhor, o que passamos aqui nesta terra, porque sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui de passagem e que um dia, Senhor, nós iremos, Senhor, estar, Senhor, contigo face a face. Nós glorificamos, nós bendizemos ao teu nome assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo Deus, mais uma vez chegamos ao final deste culto, Senhor. Já de posse, Senhor, de posse do nosso coração, da tua bênção, da tua edificação, da tua graça manifesta no nosso meio. Nos confirma, Senhor, como igreja tua, como servos teus, mais uma vez, e sela o nosso coração com a tua benignidade. Nos dá, Senhor, por desta teus servos aí, ainda mais uma porção para anunciar de ti, anunciar do Senhor Jesus, anunciar da salvação. Estende a tua mão também por aqueles que nos assistem, ainda vão nos assistir, por as redes sociais. Também dá a eles, Senhor, a tua porção, edifica as suas vidas, transforma os seus corações, para que a tua glória seja manifesta a todos, Senhor. Leve paz, Senhor, aos nossos lares, debaixo da tua mão poderosa. Traz de volta, Senhor, por favor, ao próximo culto, para a tua adoração, Senhor, e firmarmos nossos passos para caminhar rumo à eternidade e rumo à salvação. Por tudo, dá certo da tua bênção e do teu operar. E oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos, aos que nos assistem nas redes sociais, nessa hora, a paz do Senhor Jesus. Amém.